Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá então para a explicação da sétima atividade, que seria o cálculo da capacidade térmica e, consequentemente, também do calor específico, né? Que a gente vai conseguir calcular os dois com essa fórmula de uma maneira bem simples. Embora nessa atividade agora a gente só esteja calculando a capacidade térmica, tá? Mas nós estamos usando também o calor específico e um dos objetivos dessa atividade é a gente conseguir identificar, diferenciar ali o que é cada coisa, tá? O que é o calor específico e o que é a capacidade térmica. Então, vamos lá. O calor específico, ele está relacionado com o tipo de material que esse objeto, essa amostra, enfim, é feito, tá? Se ele é feito de cobre, se ele é feito de alumínio, se ele é feito de ouro, isso vai dar uma diferença na quantidade de calor que ele recebe, né? Nós temos alguns materiais que têm uma capacidade maior de receber calor do que outros, né? E isso está relacionado com o tipo de material. A gente sabe já de senso comum, né, de mexer na nossa cozinha lá, que metais assim retêm mais calor, né, aumentam a temperatura de uma forma mais rápida, enfim. Então, o calor específico está relacionado com o tipo de material desse objeto. A capacidade térmica também está relacionada com do que é feito o material, né, com a constituição física desse material, mas também está relacionada com a massa do objeto, tá? Então, a capacidade térmica, ela vai ser diferente para um objeto que tem 1 grama e para um objeto que tem, sei lá, 10 gramas, por exemplo, tá? Então, a massa vai influenciar bastante nessa nossa capacidade térmica, tá bom? Então, aqui, gente, nós vamos ter duas fórmulas para calcular a capacidade térmica, que é o nosso Czão. Capacidade térmica, então, a unidade de medida é a caloria por grau, enquanto o calor específico é caloria por grama, grau centígrado. Então, no caso, só pela unidade a gente já consegue explicar. A capacidade térmica é quantas calorias aquele corpo precisa receber para aumentar 1 grau, mas é o corpo todo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, se eu tenho um corpo de 10 gramas, ele vai precisar de uma determinada quantidade de calor para aumentar 1 grau, né? Agora, digamos, eu tenho um corpo que tem 1000 gramas, ele vai precisar de uma quantidade de calor maior para conseguir elevar esse mesmo grau, né? Para aumentar 1 grau só a temperatura dele, tá? Então, é mais ou menos por aí, mas sem pânico, please. Que o cálculo aqui é bem tranquilinho, tá? Aí, nessa fórmula aqui de cima, tá? C igual ao Q sobre o ΔT, a gente consegue dar uma modificada nela, né? Porque o Q, a gente sabe que Q é igual a M vezes o C vezes o ΔT, que é a fórmula do Q-macete, né? Então, ali, ó, a gente consegue substituir no lugar do Q, colocar o M vezes o C vezes o ΔT, e cortando os T's vai sobrar C igual a M vezes C. Então, Czão igual a M vezes o Czinho, tá? Então, para quem for fazer atividade no caderno, for escrever e não digitar, é bem importante que vocês consigam diferenciar o C maiúsculo do C minúsculo, porque às vezes na correria a gente acaba fazendo ambos do mesmo tamanho, tá bom? Então, cuidem nisso. Exemplo 1. Então, aqui, gente, ó, a fórmula é pequenininha, o enunciado normalmente é pequeno também, tem poucos dados aí pra gente tirar, então é bem tranquilo, tá? Essa fórmula eu acho até mais tranquila do que aquela outra que eu já passei pra vocês na atividade 6, tá? Então, aqui, ó, a gente, mesma coisa de sempre, tá? Ler o problema, organizar os dados, identificar o que é cada coisa ali da fórmula e depois colocar na fórmula, tá bom? Porque mesmo que sejam poucos assim dados que tem, às vezes a gente confunde
às vezes a gente perde algumas coisas pelo meio do caminho. Então, eu acho interessante que vocês peguem esse costume de sempre fazer essa organização, como a prof fez aqui, ó, né? À medida que você vai lendo o problema, você vai fazendo isso aqui, ó, vai tirando os dados, tá? Ó, o latão, é aquecido de 0 até 100. Então, a gente tem ali temperatura inicial e a temperatura final. Temperatura inicial era 0, final é 100. Para isso foram utilizadas 2.300 cal. Cal é calorias. Calorias é quantidade de calor. Então, tá aqui, né? Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar cada coisa. E tirar os dados é fundamental, porque ao tirar os dados aqui, a gente já consegue perceber qual fórmula que eu vou poder usar, né? Então, se eu tenho o Q e as duas temperaturas, a gente vai usar qual das fórmulas? Aquela primeira lá, C igual a Q sobre o ΔT. Aí é só colocarmos na fórmula, calcular ali a variação da temperatura, né? 100 menos 0, sempre a temperatura final menos a inicial. E aí, jogamos na fórmula lá, vai ficar 23 sobre 100, quer dizer, 2.300 sobre 100, 23 calorias por grau centígrado, tá? O exemplo 2 é parecido, tá? Também tá pedindo pra gente determinar a capacidade térmica. Também a gente vai ler o problema, vai tirar os dados, para daí identificar o que a gente faz de fórmula. Então, ó, nesse caso aqui, ele tá nos dando a massa do corpo e o calor específico. Então, esse nosso corpo aí tem 500 gramas e o Czinho dele, o material que ele é constituído, tem um calor específico de 0,4. Se eu quero saber o Czão, eu tenho a massa e o Czinho, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? M vezes o Czinho. Só multiplicar todo mundo vai dar 200 calorias por grau centígrado.